Sob os auspícios do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Sheila de Belo Horizonte, estamos desenvolvendo o estudo da obra O Consolador, obra que veio pela lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier e que foi estruturada com perguntas elaboradas ao Espírito Emmanuel e obtiveram dele maravilhosas respostas que nós estamos procurando comentar. Estamos estudando, nesses capítulos específicos, a parte relacionada com a ciência, ligada ao Espiritismo. No capítulo anterior, nós discutimos as ciências abstratas, ciências especializadas, e neste episódio nós vamos adentrar as ciências combinadas e a primeira parte das ciências aplicadas. Conosco, Otávio Pedersoli. Tudo bem, Otávio? Tudo bem, Marcelo. Eu já começo te perguntando o seguinte: as chamadas ciências combinadas, entre as quais a história, a geologia e a geografia, surgiram no mundo tão só pelo esforço dos espíritos aqui encarnados? Emmanuel esclarece o seguinte: indiretamente, as criaturas humanas têm recebido em todas as épocas a cooperação do plano espiritual para a edificação dos seus valores mais legítimos. Fazendo aqui então um parênteses, não podemos deixar de observar nessa resposta uma ação do campo mediúnico, em que entidades mais evoluídas do que a humanidade terrestre auxilia os cientistas, auxilia os professores, os pesquisadores na exploração desses temas, no campo mediúnico, muitas vezes em sonhos, intuições, em comunicações que são sutis e que não são percebidas como funcionando dessa forma. Mas nós temos segurança, pelas palavras de Emmanuel, que assim sucede com a humanidade, principalmente quando há aquele salto de evolução, de cultura científica, não é? Sempre vem do campo espiritual para nós esse reforço de novas perspectivas, novos conhecimentos. Então, Emmanuel prossegue dizendo que as chamadas ciências combinadas são expressões do mesmo quadro de conhecimentos humanos, com igual convergência para a sabedoria integral no plano infinito. A história, como a conheceis, não é uma estatística dos acontecimentos do planeta através das palavras. Todas elas são processos evolutivos para os valores intelectuais do homem, a caminho das conquistas definitivas de sua personalidade imortal. Então, realmente, história, geologia, geografia, essas ciências chamadas combinadas, elas fazem parte do esforço humano de evolução dos nossos espíritos através do campo da instrução da cultura e, como nós vimos, também com um grande reforço de auxílio do campo espiritual. Otávio, nos planos espirituais, a história das civilizações terrestres é conhecida nas mesmas características em que a conhecemos através dos narradores humanos? Essa é uma pergunta interessantíssima e a resposta de Emmanuel é ainda melhor. Ele diz assim: a descrição dos fatos é aproximadamente a mesma. Então, a descrição não é idêntica, mas é aproximada entre o que estudamos aqui nos livros de história e o que se estuda, descritivamente falando, no plano espiritual. Todavia, aí que vem a questão, a grande diferença. Os métodos de apreciação dos acontecimentos e das situações divergem de maneira quase absoluta. Então, se por um lado a descrição é semelhante, a interpretação é quase que integralmente diferente. E aí ele vai explicar. Muitas vezes os heróis nos livros da Terra são entidades misérrimas
na esfera espiritual. Então, muitas vezes, personalidades que nós temos aí, estátuas em praças públicas, enaltecemos, celebramos o dia, no plano espiritual, podem estar numa condição de mendigos de luz. É o que ele está dizendo. Verifica-se, então, o contrário. Conhecemos espíritos altíssimos que vieram do mundo cobertos de virtudes gloriosas e que não constam de nenhuma lembrança da humanidade. Isso também é interessantíssimo. Então, existem individualidades espirituais que a gente sequer menciona nos livros de história humana, terrestre, e que lá no plano espiritual estão cheios de glória, porque cumpriram papéis a serviço de Jesus de maneira brilhante, muitas vezes até mesmo no anonimato, né? Isso que ele está dizendo. E aí ele conclui: os altares e as galerias patrióticas da terra foram sempre comprometidos pela política rasteira das paixões. Poucos heróis do planeta fazem jus a esse título no mundo da verdade, no mundo espiritual. É por essa razão que a história do orbe, sendo exata, no concernente à descrição e à cronologia, é ilegítima no que se refere à justiça e à sinceridade. Então, essa é uma resposta de Emmanuel para a gente estudar, refletir muito, porque nós ficamos ansiosos, às vezes até desesperados, com certos momentos políticos do planeta ou mesmo do nosso país, sem nos lembrar que somos espíritos imortais. E que muitas vezes o que parece um sucesso aqui na Terra vai ser um grande fracasso no plano espiritual e vice-versa. Então, os panteões, né, todo país costuma ter, né, panteão dos heróis aqui da Terra, muitas vezes não trazem em seu bojo os verdadeiros heróis que no plano espiritual, que é o mundo da verdade, Emmanuel diz para nós que são lá sim glorificados. Aí, Marcelo, é perguntado para o benfeitor o seguinte, até nessa mesma linha de raciocínio, né? A pergunta 82. Os falsos julgamentos da história agravam a situação dos que se desprendem do mundo na qualidade de heróis sem que o sejam? Esta pergunta é um complemento às suas explicações, não é? E Emmanuel inicia a resposta dizendo assim: as exéquias solenes, os necrológios, ou seja, os elogios póstumos, os necrológios brilhantes, os pomposos adjetivos que se concedem aos mortos, entre aspas, em troca do ouro da posição convencional que deixaram, afligem os que partiram pela morte de maneira intraduzível. Ou seja, nós estamos aqui glorificando, elogiando, fazendo essas exéquias, e eles estão recebendo essas emanações do outro lado como verdadeiras torturas. Então Emmanuel prossegue: penosa situação de angústia se estabelece para esses espíritos sofredores e perturbados, que se envergonham de si mesmos, experimentando a mais funda repugnância pelas homenagens recebidas. Então nós imaginamos, várias figuras da história podem vir à nossa mente em circunstâncias semelhantes, mas nós também podemos colocar o nosso olhar no que ocorre na atualidade, em certos ambientes, como da política, por exemplo, onde pessoas são tratadas como excelências, como excelentíssimas, e vivem sempre à custa de elogios, de homenagens, mas a visão espiritual, a visão da sabedoria divina, aos olhos da lei de Deus, a coisa não está funcionando sob esse teatro que está sendo montado aqui no palco da Terra.
Então, Emmanuel prossegue dizendo assim: cessada essa fase do julgamento insincero do mundo, frequentemente se poderá observar a incoerência dos homens. O antigo herói, entre aspas, volta ao orbe, aí ele está falando da reencarnação, né? Com as vestes do mendigo ou do proletário rude, aprendendo nas lágrimas silenciosas a compor os cânticos do dever e do trabalho santificantes. Todavia ninguém o vê, porque na história do mundo, em todos os tempos, o homem sempre incensou, quer dizer, elogiou, lisonjeou a tirania e raramente fixou o olhar inquieto na flor carinhosa e humilde da virtude. Nós não temos essa capacidade, normalmente não temos, de apreciar as virtudes, apreciar os méritos das pessoas, especialmente das mais humildes. Geralmente, dá-se importância à vestimenta, ao nível de riqueza, à posição social. Nós sabemos que é assim. As celebridades, então essas são consideradas como seres especiais. Até quando alguém ligado a essas pessoas, a essas criaturas, adoece, o destaque da mídia é muito maior, enquanto outros estão penando por enfermidades muito mais graves e não recebem destaque nenhum. Então nós temos essa insinceridade, nós vivemos sob essa capa dessa hipocrisia social, mas há uma grande ignorância espiritual a respeito dessas questões. E graças a Deus, Emmanuel veio, através do Chico Xavier, nos esclarecer por meio dessa obra maravilhosa que nós estamos estudando. Aí, Otávio, vamos lá. 2 perguntas para você. É o historiador responsável pelos juízos falsos da história? Se um espírito no plano invisível não é realmente uma criatura santificada, como receberá as orações de seus devotos se a história do mundo o canonizou? Vamos ver o que Emmanuel nos esclarece sobre esses 2 pontos. Sobre a primeira pergunta, ele vai responder o seguinte: considerando que cada espírito encarnado tem sua tarefa especial, nesse ou naquele campo evolutivo, os historiadores que se deixam mergulhar no interesse econômico, das sinecuras, né, das mamatas políticas, embriagados pelo vinho da mediocridade, responderão sim, além túmulo, pela exploração comercial da inteligência que hajam praticado na terra, adulterando a justiça e o direito, evitando a verdade ou fornecendo mentiras ao espírito confiante dos pósteros, daqueles que virão. Então, a resposta, a advertência para todos nós, né? Todos nós temos talentos da escrita, da oratória, habilidade para exercer a medicina, o empresariado. Aqui ele está dizendo mais especificamente dos historiadores. Então, ele está deixando claro que sim, existe responsabilidade, porque um historiador, seja um professor, um palestrante, e hoje em dia, né, os professores ganharam as redes sociais, então tem professor que fala para milhões de pessoas, no YouTube, no Instagram, etc. Imagina a responsabilidade deste espírito encarnado, que pode ser um de nós, se está levando aqueles que o leem, que o seguem, ao erro, à inverdade, a seguir postulados falsos, né? É uma grande responsabilidade e poderá custar séculos de reparação no plano espiritual ou em novas reencarnações. E na outra pergunta, né, que você formulou, Marcelo, sobre a questão das santificações, né, a resposta é nesta mesma linha. Emmanuel vai dizer o seguinte: a canonização é um processo muito arrojado das ambições humanas para ser considerado perante a verdade espiritual.
Então, com todo respeito à Igreja Católica ou outras crenças, né, que pratiquem essas questões de canonização, de colocar em altares personalidades, etc., Emmanuel está deixando claro que isso quase sempre passa por movimentos da ambição humana que, no plano espiritual, não valem nada. Pelo contrário, né, acabam custando caro. E aí ele ilustra a resposta de uma maneira grave. Ele fala assim: conhecemos inquisidores, verdugos de povos, ou seja, algozes, né, e traidores do bem, conduzidos ao altar pelo falso julgamento da política humana. Ele está dizendo assim: olha, tem santo que, na verdade, foram inquisidores, né? Comprometeram a sua reencarnação de maneira grave. E ele vai além, ele diz assim: a prece dos devotos, porque se é santo, né, se foi canonizado, muitas vezes vai ter milhares, né, de devotos, fiéis de boa fé, a prece desses devotos, invocando o seu socorro, muitas vezes sem se lembrarem da paternidade de Deus, que é o nosso verdadeiro Pai, ecoa-lhes a estes espíritos, no coração perturbado, como vozes de acusação terrível e dolorosa, porquanto reavivam ainda mais a nudez de suas feridas. Por quê dessa resposta? Porque se aqui na Terra as máscaras sociais prevalecem, no plano espiritual nós encontramos com a verdade, com a herança de nós próprios. E aí as orações desses devotos para os santos, né, com pés de barro, para usar uma metáfora, acabam sendo motivo de agravar-lhes o sofrimento. Por quê? Estão sempre lembrando para eles, né, as feridas abertas que eles próprios cultivaram aqui através de equívocos no exercício do seu livre-arbítrio. E aí ele conclui: frequentemente, os espíritos que se encontram nessa penosa situação, então é um santo aos nossos olhos aqui, de encarnados, mas estão lá no plano espiritual em penosas situações. Frequentemente, eles pedem a Jesus a concessão das experiências mais humildes na Terra, a fim de olvidarem os ruídos nocivos das falsas glórias do planeta. Então, notem que quando estamos encarnados, a bênção do esquecimento provisório é um presente de Deus para aliviar ali, a gente esquecer, né, muitas vezes, os equívocos do passado e ter uma espécie de um respiro, né, de não ficar lembrando toda hora das besteiras que fizemos. E ele conclui: no silêncio das grandes dores que iluminam e regeneram. Então, quando a gente vê um encarnado em grande sofrimento, não nos cabe aquela postura, coitadinho, né? Não. Uma coisa é ter misericórdia, ter compaixão. Mas tenhamos a certeza de que se Deus permitiu essa condição, não nos cabe ficar julgando, ficar tentando adivinhar, né? Nossa, será que é a reencarnação de um inquisidor? Isso é petulância nossa. Jamais devemos querer adivinhar passado espiritual dos outros, nem mesmo os nossos. Mas tenhamos a certeza que se Deus permitiu, é porque ali tem um propósito, né? Tem uma necessidade, tem um merecimento. E muitas vezes são estes espíritos que, aos olhos do mundo, saíram santificados ou como heróis e que pedem a Jesus para voltar nessas condições dificílimas para reparar equívocos do passado. Prosseguindo o nosso estudo, Marcelo, eu gostaria de fazer duas perguntas. A 85 é: as primeiras formas planetárias obedeceram a um molde especial pré-existente? E tendo sido a Terra formada pelo poder divino
por que passou o planeta por tantas etapas evolutivas, muitas das quais duraram milhões de anos? Nós temos aí uma grande quebra de assunto, né? Mas na sequência das perguntas ao Emmanuel está assim na obra. Com relação a se houve um molde pré-existente para as nossas formas planetárias, a resposta é transcendente. Emmanuel explica que Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta e que, junto de seus prepostos, iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor que saturaram todas as substâncias do mundo em formação. Olha o nível que Emmanuel coloca essa resposta, né? Aí ele vem falar mais objetivamente. Não podemos afirmar que as formas da natureza em sua manifestação inicial obedeceram a um molde pré-existente, no sentido de imitação, porque todas elas receberam o influxo sagrado do coração do Cristo. Então nós vemos aí uma espontaneidade, né, que o Cristo da Terra, Jesus, como conhecemos, ele, segundo o livro A Caminho da Luz, esteve aqui presente com a comunidade de espíritos puros na região planetária nossa, nesse sistema solar, antes do sistema solar existir, justamente para projetar as bases do nosso sistema e do nosso planeta. Então, nós compreendemos, por essa resposta de Emmanuel, que não havia um modelo que foi copiado. Foi de acordo com a necessidade do propósito do planeta. É como se nós vamos ali naquele bairro construir uma escola. Ela vai atender que tipo de aluno? Alunos muito avançados, de nível médio, ou alunos muito atrasados? Então, para nós foi o planeta, para os alunos muito atrasados, encontrar uma escola com várias possibilidades para que esses alunos se desenvolvessem a caminho da luz, a caminho de Deus. E Emmanuel encerra dizendo: a verdade é que, assim como as vossas construções materiais, todas as obras viveram previamente no cérebro de um engenheiro ou de um arquiteto, todas as formas de vida na Terra foram primeiramente concebidas na sua visão divina. Então o planeta não é do jeito que é por acaso. É um planejamento divino. Hoje houve uma engenharia divina e nós estamos muito longe de acreditar que houve um Big Bang como explosão em que a matéria simplesmente foi se combinando, gerou a vida e pronto. Porque seria imaginar uma matéria muito inteligente, né, para que ela mesma se combinasse e acontecesse toda essa maravilha que é o nosso sistema solar e planetário, o nosso universo. Com relação à segunda pergunta, por que a Terra passou por tantas etapas evolutivas, Emmanuel esclarece que no infinito do universo, a evolução do princípio espiritual tem de escapar a todas as vossas limitações de tempo e de espaço na tábua dos valores terrestres. Ou seja, a evolução do princípio espiritual não pode ficar limitada ao nosso entendimento, à nossa ignorância a respeito desse processo, né? Então, Emmanuel completa dizendo que as aquisições de cada indivíduo resultam da lei do esforço próprio no caminho ilimitado da criação, destacando-se daí as mais diversas posições evolutivas das criaturas e compreendendo-se que tempo e espaço são laboratórios divinos, onde todos os princípios da vida são submetidos às experiências do aperfeiçoamento, de modo que cada um deva a si mesmo todas as realizações no dia de aquisição dos mais altos valores da vida. Então nós estamos numa experiência espiritual em condições temporárias, visando o nosso progresso, o nosso aperfeiçoamento espiritual, moral, material, em todos os princípios que nos regem, né? Princípio vital, tudo isso está caminhando
para o aperfeiçoamento, para a pureza, para o limite da perfeição, a fim de que nós nos aproximemos de Deus ao longo dos evos, né, das eternidades. Aí, Otávio, a pergunta é: de onde, aliás, as perguntas, de onde foram tirados os elementos para a formação da Terra? E a outra pergunta: deve o homem terrestre enxergar nas comoções geológicas, ou seja, nos abalos geológicos do globo, elementos de provação para a sua vida? Muito importantes essas perguntas, né? Emmanuel vai esclarecer o seguinte: sabemos que a aglutinação molecular, bem como o motor transcendente do mundo, obedeceram ao sopro gerador da vida, oriundo do Todo-Poderoso e lançado sobre o infinito da criação universal. Contudo, achamos-nos ainda na situação do aluno que encontrou a escola já edificada, cabendo-nos louvar e buscar, pelo trabalho e pelo aperfeiçoamento, o seu divino autor. Então, ele dá uma resposta até poética, né? No sentido de que essa obra ela emana de Deus, evidentemente, e que ele, Emmanuel, já chegou na escola com a escola pronta. Então, é até fruto da sua humildade, né? Mas que não tenhamos dúvida de que ela provém de um espírito puro, como o Marcelo acabou de explicar, que foi Jesus que comandou este processo. Mas interessante que o Marcelo também citou o livro A Caminho da Luz, e já no início desta obra, Emmanuel esclarece que o planeta Terra, né, os primeiros elementos ali do orbe terrestre, se desprenderam da própria nebulosa solar. Mas aí, quanto à segunda questão, né, se estes abalos geológicos, né, são elementos de provação para nós, Emmanuel vai esclarecer que, sim, os abalos sísmicos não são simples acidentes da natureza. A gente vê um terremoto, né, um tsunami, e acha, nossa, isso aí é fruto do acaso, né? Ora, mas que acaso é esse, que é um acaso inteligente, né? Como os espíritos vão dizer no Livro dos Espíritos, que o Marcelo falou aqui há pouco, citando o Big Bang. Um acaso inteligente não é acaso, né? Emmanuel diz: o mundo não está sob a direção de forças cegas. Não existe acaso, não existe improviso. As comoções do globo são instrumentos de provações coletivas, ríspidas e penosas. Nesses cataclismos, a multidão resgata igualmente os seus crimes de outrora, e cada elemento integrante da mesma quita-se do pretérito na pauta dos débitos individuais. Esse é um esclarecimento que nós espíritas temos e que irmãos de outras frentes ainda não têm. Nós sabemos, estudando a história, que o desenvolvimento da civilização foi entre guerras e guerras. E isso traz consequências, karmas coletivos. Assim como nós individualmente temos as nossas fichas e, portanto, expiações, provas e missões, o que Emmanuel está esclarecendo nessa resposta é que existem também as provas, expiações coletivas. E um dos instrumentos que a justiça divina pode usar para esse propósito são exatamente fenômenos geológicos que vão gerar estes abalos, né, que vão muitas vezes levar grandes coletividades a sofrimentos e reparação de débitos coletivos. Dando sequência, Marcelo, na pergunta 89, indagou-se ao benfeitor o seguinte: por que razão não existe nos textos sagrados uma notícia positiva das terras descobertas
posteriormente à vinda de Jesus ao planeta? Por exemplo, o descobrimento da América, né, do continente americano, nada disso foi abordado diretamente, é porque o foco é outro. Emmanuel responde: nesse particular, temos de convir que a palavra das profecias, através de todos os tempos e situações do planeta, como eco das regiões divinas, não teve em mira senão a edificação do reino de Deus nos corações, desprezando as fundações humanas precárias e perecíveis. O campo superior, o propósito divino, não visa se preocupar ou priorizar as nossas convenções, as convenções os limites geográficos, políticos dos países, são muitas vezes situações temporárias das civilizações terrenas. Então, o foco principal era justamente a edificação do reino de Deus no coração das pessoas. Por isso não houve essa preocupação com revelações do que viria adiante nesse sentido. Mesmo assim, Emmanuel dá para nós uma dica. Ele diz que, todavia, no desdobramento das revelações, encontrareis notícias das novas terras, posteriormente descobertas, informações essas que se encontram sob os véus dos símbolos, como aconteceu com todas as demais notificações que o Velho e o Novo Testamentos legaram ao homem espiritual. Então, quem tiver interessado em descobrir esse assunto vai ter que procurar uma simbologia bíblica para encontrar. Particularmente, o nosso trabalho está mais focado na edificação moral de todos nós. E, portanto, nós vamos acompanhar Emmanuel nessa priorização, né, dessas revelações, onde vamos deixar as questões meramente da convenção humana em segundo plano. Vamos agora adentrar o campo das ciências aplicadas. Não vai dar para explorar todas as questões nesse vídeo, mas nós vamos iniciar já a primeira parte. E vamos, então, colocar para o Otávio a primeira questão, que é a número 90, que é a seguinte: as ciências aplicadas, como a agricultura, engenharia, medicina, educação e a economia, representam o campo de esforços dos espíritos encarnados para a amplificação dos conhecimentos do homem em benefício material da humanidade? Antes de ver o que Emmanuel nos responde, como o Marcelo acabou de explicar, a nossa prioridade é a evolução moral. Por isso que, desde a resposta à pergunta número 1 desse livro, Emmanuel fala de educar os sentimentos. E é por isso que ele vai nos esclarecer aqui que as ciências aplicadas são as forças que se mobilizam para as comodidades da civilização. Então, engenharia, agricultura, medicina se mobilizam para trazer mobilidade e comodidade para a nossa vida aqui na Terra. Todavia, apesar de suas características materiais, é dentro de seus quadros que se organizam os esforços abençoados do espírito, em provas de regeneração ou em missões purificadoras, na sua marcha ascensional para o perfeito, entrosando-se com as atividades complementares das demais expressões científicas do planeta, todas se harmonizam nas lutas do homem como recursos terrenos para o desiderato das finalidades divinas. Então, Emmanuel está dizendo que essas ciências aplicadas, né, agricultura, engenharia, medicina, são legítimas e Deus permitiu que elas chegassem até nós para nos trazer alívios, comodidades. Então, por exemplo, no campo da medicina, é legítimo alguém fazer uma cirurgia plástica, estética? Claro que é.
Se Deus nos trouxe a medicina, é para ser usada. Outra questão seria abusar destes recursos para enaltecer a nossa vaidade, nos perder nesse abismo do orgulho e da vaidade. Mas a reunião das ciências aplicadas é para nos trazer conforto, comodidades, benefícios materiais, sem esquecer, repito, o que o Marcelo acabou de ponderar. A nossa prioridade aqui, enquanto espíritos encarnados matriculados nessa escola, é avançar moralmente, educar os nossos sentimentos. Então, as ciências aplicadas são muito mais ferramentas e instrumentos do que propriamente aquilo que vai nos levar à essência. Por isso que na pergunta número 1, Emmanuel esclareceu que as ciências humanas precisam do espiritismo e não o espiritismo precisa das ciências humanas. Então, nesse sentido, Marcelo, no quadro das ciências, as inspirações do plano superior são destinadas a determinados estudiosos ou lançados de maneira geral para todos os cientistas? É um campo muito interessante este da inspiração, porque, na verdade, estamos falando de um campo mediúnico de comunicação, que geralmente se dá de uma forma subliminar, ou seja, um espírito passando uma informação para nós, mas ele não se materializa, ele não verbaliza as palavras, nós não ouvimos, às vezes, diretamente o que está sendo dito, vem por uma onda de pensamento. Às vezes, até durante o nosso sono, quando o nosso espírito se desdobra e sai do corpo, o que acontece todas as noites, nós temos encontros onde temos conhecimentos novos, observações recentes, e quando retornamos ao corpo, muitas vezes nós recordamos com maior ou menor clareza esses acontecimentos. Então, Emmanuel responde assim: nos departamentos da atividade científica, existe, às vezes, esse ou aquele missionário com tarefa especializada e conferida tão somente ao seu esforço. Pessoas que reencarnaram com determinada missão já planejada para cumprir tarefas, por exemplo, no campo da cultura, da arte, da ciência. Ok? E assim, essas pessoas vão receber as inspirações com a dedicação especializada dos assuntos que vierem, a ser objeto do seu interesse ou do seu esforço. Mas Emmanuel prossegue dizendo: em se tratando, porém, de ideias e aparelhos novos, nos movimentos evolutivos, as inspirações do plano espiritual são distribuídas em todas as correntes do pensamento humano, percebendo-as, contudo, somente aqueles que se encontram sintonizados com as suas vibrações. Ou seja, o campo espiritual está emanando informações, emanando ondas vibratórias para que nós possamos, se estivermos bem sintonizados com certos assuntos, captar essas emanações. Então, por exemplo, se eu estou com uma questão pessoal para ser resolvida, um mal-entendido com alguém, e eu gostaria de encontrar um caminho para uma solução sincera, eu posso, através da prece, da oração, pedir que venha essa ajuda, não é mesmo? É o mesmo que eu colocar minha antena em posição de receber ondas de pensamentos positivos para me auxiliar a encontrar aquela solução. Então, assim, por exemplo, vamos mencionar o caso do cientista Einstein, por exemplo. Será que todas aquelas deduções e informações que Einstein trouxe para a humanidade surgiu dele próprio? Ou foram espíritos superiores, que já detinham certamente esse conhecimento, que o inspiraram, porque ele veio como um missionário e tinha um interesse e o campo vibratório, o campo de sintonia, de ressonância com aquelas ondas, estava mais apropriado para que ele as captasse. Então, assim, nós, no nosso dia a dia, na nossa vida comum, rotineira, nós podemos fazer o mesmo, principalmente quando forem
temas relacionados ao amor e ao progresso nosso e das pessoas que nos cercam. Certamente nós haveremos de receber boas vibrações, boas inspirações, e os recursos necessários nós também temos de colaborar com eles, né? Nos colocando à disposição. Se nós, por exemplo, queremos uma inspiração para um determinado assunto, nós precisamos estudar o assunto, não é mesmo? Os espíritos não vão conseguir colocar em nossa cabeça uma informação se nós estivermos completamente despreparados para recebê-la. Nós precisamos dar também aquela nossa dose de colaboração, adubando o terreno para que as ideias se acheguem até nós. E aí, Otávio, nós vamos fazer para você agora a última pergunta nossa dentro desse capítulo. O agricultor, aplicando os conhecimentos da ciência para a melhoria do seu meio ambiente e elevação do nível social em que se encontra, cumpre também missão espiritual? O homem recebeu igualmente, diz Emmanuel, uma grande tarefa junto ao solo do globo, fonte de manutenção de sua existência, competindo-lhe o bom serviço de cultivar e aperfeiçoar o trato da terra sob a sua ordenação transitória. Então vejam que se há fome no mundo, não é por falta de terra, né, ou de recursos da natureza, porquanto é na oficina do orbe que ele se prepara de modo geral para o seu futuro infinito, cheio de beleza e de realizações definitivas no plano eterno. Então, novamente, Emmanuel colocando o planeta Terra como uma escola, mas não só uma escola teórica, né? Uma escola oficina, onde temos também que exercitar este aprendizado em todos os campos. E, no caso aqui, ele abordou a questão da agricultura. E é muito curioso que o Marcelo acabou de explicar sobre a mediunidade, e sem a gente combinar, porque quando eu li essa resposta da questão 92 do livro Consolador, sobre a agricultura, eu me lembrei de um trechinho do livro Nos Domínios da Mediunidade, e Emmanuel termina, ou melhor, André Luiz, né, porque Emmanuel fez o prefácio, mas a obra é Psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, e olha o que André Luiz vai falar do agricultor. O livro é Nos Domínios da Mediunidade, hein? Ele diz: o lavrador é o médium da colheita, a planta é o médium da frutificação, e a flor é o médium do perfume. Em todos os lugares damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. A mediunidade, portanto, é instrumentação da vida e surge em toda parte. Então, sem combinar, o Marcelo trouxe essa questão da mediunidade, né? E aqui na resposta da 92, quando Emmanuel vai explicar sobre a agricultura, que é uma das ciências aplicadas, no fundo, tudo perpassa pela mediunidade, né? Essa comunhão e esse intercâmbio de vibrações, de raios, de sentimentos e de pensamentos. E aí, para finalizar nosso episódio, Marcelo, é perguntado a Emmanuel, na questão 93, o seguinte: o engenheiro, na movimentação dos patrimônios materiais do orbe, alargando as possibilidades de comunicação entre os povos, é amparado pelas forças espirituais? Vejamos a resposta do benfeitor. As fontes de proteção do plano invisível amparam todos os esforços generosos e sinceros que objetivam não só o aperfeiçoamento da escola planetária, como também o de seus filhos. Assim, temos de reconhecer no engenheiro abnegado um obreiro do progresso e da fraternidade. Ou podemos até dizer, né, Otávio, um médium do progresso e da fraternidade.
É essa a razão pela qual as grandes obras da engenharia, em sua feição beneficiária, apesar de materiais, possuem elevada significação pela extensão de sua utilidade ao espírito coletivo. Claro que a engenharia aqui está sendo colocada como uma ilustração, porque, sob qualquer aspecto de desenvolvimento do homem em benefício da humanidade, sempre aqueles que se colocarem em projetos de obras que vão trazer maior facilidade, benefício, saúde, alegria, intercâmbio, fraternidade, solidariedade, todas essas vertentes nesse sentido serão sempre apoiadas pela espiritualidade superior e reconhecidas como sendo obras que também auxiliarão o caráter divino do progresso do planeta, que Jesus veio trazer para nós como escola, mas que precisa de nós, que somos os alunos, para ajudar a fazer tudo progredir. Porque as coisas não acontecem por si. Deus não manda coisas prontas para o nosso planeta. Ele nos inspira através dos seus mensageiros para que nós as desenvolvemos. Assim como a ideia de Jesus é o Salvador no sentido de que ele nos inspira com seus ensinamentos para que a gente salve a si mesmo e ajude a salvar os nossos semelhantes. Então é um campo intermediário, realmente a ideia mediúnica cabe muito bem aqui. Então, Otávio, nós vamos encerrar, e se você quiser despedir aí no final desse episódio, fica à vontade. Um abraço a todos e até o nosso próximo capítulo. Muita paz.